Nós iremos estudar a 7ª lição do nosso guia. Essa lição que vem nos trazendo ensinamentos tremendos e a dessa semana não é diferente. Bom, mas deixa eu te convidar a inscrever-se nesse canal e ativar o sininho das notificações e também compartilhar com o máximo de pessoas possível o link deste vídeo, compartilhar este estudo que aqui estamos compartilhando, tá certo? Bom, vamos aqui abrir a nossa lição no guia, no estudo de número 7, para nós começarmos aqui nossas reflexões. O verso para memorizar dessa semana encontra-se em Êxodo, capítulo 16, verso 28 a 30, aonde nós encontramos o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso, ele no sexto dia lhe dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, e ninguém saia de seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Esta lição, ela vem nos trazendo aqui alguns ensinamentos extraordinários, mas tem um tema que ele perpassa esses capítulos aqui, ele aparece em vários capítulos do Êxodo, mas especialmente nesses 3 capítulos que são abordados nessa semana. Essa semana basicamente está ali aparecendo o capítulo de número 16, 17 e 18. E há uma temática teológica dentro desses enredos muito importante. Talvez nós pudéssemos aqui colocar 2 temáticas. Uma é a dependência de Deus. Talvez seja a mais latente e a mais aparente, exatamente a dependência de Deus, a necessidade de dependência de Deus por parte de seu povo. E a segunda é exatamente a grandeza de Deus, o Deus que opera milagres, o Deus que faz tudo, o Deus que é o gestor da história, o Deus que é o Senhor da criação. Então essas 2 temáticas teológicas, elas aparecem lado a lado e constantemente nesses 3 capítulos. E é isso que nós vamos perceber e vamos entender. Aqui, por exemplo, o verso para memorizar, ele já traz, quando você analisa cuidadosamente, essas 2 temáticas. Por quê? Porque uma tem que ver com a necessidade física do povo de comer, onde Deus entregaria o maná, o famoso pão do céu. Mas também a necessidade de reconhecer o Senhor como Senhor e Criador, o Senhor da criação, o Senhor da vida deles, santificando e obedecendo o sábado. E aqui também entraria o tema da obediência. Pois bem, esse tema ele vai aparecer nesses capítulos e vai indo, só que ele aparece mais ao fundo, é como se você estivesse olhando uma paisagem, e nessa paisagem você visse primeiro o tema da dependência de Deus, logo em seguida você visse o tema da grandeza de Deus, e por isso deveriam depender de Deus. E mais ao fundo, você visse a questão da obediência atrelada a esses 3. É como se você estivesse olhando uma paisagem, você estivesse indo em direção a uma paisagem e você fosse enxergando essas coisas pelo caminho. Pois bem, como que isso tudo aparece? Primeiro ponto que Deus vem demonstrando para Israel e Deus vem trabalhando com Israel é a dependência. Um tema que já se mostrou importante de ser desenvolvido desde o momento da saída do Egito, quando na travessia do Mar Vermelho ou do Mar de Juncos. Lembrem-se que no primeiro momento o povo fez o quê? O povo já murmurou. O povo vira para Moisés e diz: Olha, Moisés, para que tu nos tirou do Egito? Por acaso não tinham covas suficientes lá? Nos trouxeste para morrer no deserto? Então aqui o povo já mostra sua incredulidade depois de ter visto as pragas, depois de ter visto os atos extraordinários de Deus, uma manifestação de incredulidade e de independência, de não confiança no Senhor. Mas aí o Senhor age de forma miraculosa, como nós vimos na última semana, libertando eles do Egito, através da travessia do mar. Pois bem, eles atravessam o Egito, eles louvam, cantam o cântico de Moisés, uma grande festa.
Porém, agora nessa jornada que eles estão, uma jornada como nós vamos ver na semana que vem, durou cerca de 50 dias entre a Páscoa e a chegada ao Monte Sinai, uma jornada que dura cerca de 50 dias. Esses eventos que nós estamos lendo aqui, né, as águas amargas, do maná. O maná dura os 40 anos, né? Mas esse relato aqui de Êxodo 16 até o Êxodo 18, ele acontece dentro de um espaço de 50 dias. Entre a saída do povo de Israel do Egito, né? A Páscoa, a celebração da Páscoa, e a aliança do Sinai. E dentro disso, né, depois de o povo ter louvado a Deus, naquele lindo cântico que nós estudamos na semana passada, do capítulo 15, agora eles já começam a reclamar. Eles começam a reclamar e a primeira reclamação deles está exatamente em torno das águas, né? Das águas amargas. Diz que eles chegam a um lugar chamado Mara, né? Seriam ali as águas amargas de Mara. Os arqueólogos têm indicado de fato duas regiões muito próximas de onde eles estavam que tinham águas realmente intragáveis, né? Águas com uma salinidade muito grande, que tornavam aquelas águas impossíveis de serem bebidas. E Deus opera aqui. Deus manda Moisés jogar ali um galho de arbusto ali, né, jogar um arbusto ali dentro. Deus opera um milagre para que eles possam tomar água. Veja bem, e é interessante que Deus ele vem trabalhando com os israelitas aqui naquelas coisas que elas são essenciais para a vida. Por exemplo, como a água, daqui a pouco o maná. E isso daqui é demasiado importante nós percebermos no contexto da própria idolatria. Por quê? Nós vamos perceber no Egito, de onde eles saíram, e mesmo no contexto do Antigo Oriente, na Mesopotâmia e tudo mais, de que as divindades das regiões, elas estavam atreladas àquilo que elas faziam, naquilo que elas supriam as necessidades do adorador. Por exemplo, os estudiosos assiriólogos indicam que possivelmente a primeira civilização ela surge exatamente por conta de uma porção de água, de um wad do acadiano. E eles eram nômades, então eles iam migrando, né, em locais que tinham água até que eles encontram um local que tem água e a água dura mais tempo e ali se constrói a primeira civilização. É por isso que o Deus da primeira civilização, Enki, ele é uma divindade que se você puxar no Google uma imagem de Enki, você vai ver que ele está saindo do meio das águas e peixes estão caindo dele dos dois lados, exatamente porque a civilização surge do meio das águas. Então, numa região que não se tinha tanta água, as pessoas dependiam de água para viver e a água era importantíssima. Olha só o primeiro milagre que Deus vai fazer: fornecer água para eles. Exatamente para que Deus aqui ensinasse a eles de forma pedagógica, de forma prática, de forma simples e objetiva, de que Ele era o mantenedor deles. Aqui está um ponto muito importante, queridos. Nós temos que pensar que o nosso Deus, ele é um Deus intencional. O nosso Deus, ele é um Deus objetivo. Não é que Deus tirou o povo do deserto e Deus foi conduzindo o povo e tipo assim, vamos chegar a tal lugar. Deus sabia o caminho pelo qual ele estava conduzindo o povo e Deus sabia as perpécies que viriam por esse caminho, as dificuldades que por ali estavam. E as dificuldades que ali estavam, Deus utiliza elas, exatamente aquelas dificuldades, para ensinar coisas aos israelitas. E aqui o tema da dependência de Deus, ele já vai aparecer quando eles estão no deserto, sem água, ou seja, perderiam suas vidas e Deus vai sustentá-los. E aí o poder de Deus também aparece aqui. Como eu disse para vocês, esses dois temas teológicos, né, que eu falei na introdução aparecendo. Pois bem, os israelitas, com o coração endurecido, já estavam reclamando. Há poucos dias eles tinham visto o Mar Vermelho se abrir. Há poucos dias eles haviam visto as 10 pragas do Egito. E agora eles já estavam reclamando. Mas Deus fornece água para eles. Então aqui, dentro dessa ideia, também já demonstrando para eles que quem fornecia tudo para eles era Deus. Aqui também nós vamos ver a questão do maná, né? Quando nós vamos aqui para
a segunda-feira. É interessante duas reclamações, porque os israelitas eles também são apresentados, algumas reclamações deles, nós percebemos que elas são exageradas, né? Quando eles falam, ó, no Egito nós tínhamos panelas de carne. Isso que é um exagero, né? Até porque nós sabemos historicamente que a carne não era consumida assim em tanta abundância no mundo antigo, né? E especialmente carne de animais, de quadrúpedes e tudo mais. Porque em regiões onde você não tinha tanta água, você não tinha tanta facilidade para plantar, você plantar para alimentar um animal e comer o animal não compensava tanto. Então, eles comiam carne, mas não era como, por exemplo, a nossa sociedade moderna. Nossa sociedade moderna, ela é muito mais carnívora, vamos dizer assim, por conta das facilidades que nós temos. Eles não, né? Então, geralmente os animais eles eram muito mais usados para servir ao povo e muito usado nos ritos. Aí sim, nos ritos, nos sacrifícios, nos festivais, e algumas classes tinham mais acesso à questão da carne. Agora, um ponto interessante também acerca das águas nesse sentido e tanto das codorníces que vão ser enviadas, essa provisão de Deus e a forma como Deus cuida até mesmo da saúde deles. Porque nós sabemos que os índices de vida no mundo antigo, eles eram muito baixos. Na Mesopotâmia e na região do Egito, você de 25 a 40 anos, assim, essa era a estimativa de vida de uma pessoa. Porque as águas que eles bebiam nem sempre, por exemplo, eles usavam muita cerveja, muitas bebidas mais com teor alcoólico, porque as águas nem sempre eram águas boas para se beber e tudo mais. Então tinha muito disso, né? Na Mesopotâmia a questão, na Mesopotâmia já tinha a questão do saneamento básico, mas era muito próximo do lençol freático, então muitas vezes eles bebiam cerveja, né? Eles tinha nos tablets cuneiformes, nos documentos antigos, você tem receitas ali de bebidas fermentadas que eles faziam, que eles bebiam aquilo ali constantemente, então isso acabava também prejudicando a saúde deles. Não era diferente no Egito, tá certo? Então eles não tinham água potável para beber o tempo todo, não era essa qualidade de água. Então a verdade é que eles acabavam bebendo muitas bebidas fermentadas, certo? E comendo também algumas comidas que não passavam pelos devidos processos. E isso daí, então, fazia com que eles envelhecessem mais cedo, morressem mais cedo e tivessem muitos problemas, tá certo? Obviamente nós estamos falando aqui do povão, o pessoal da realeza e tinha certos luxos, né, na alimentação de que, por exemplo, o pessoal mais simples não tinha. Agora, veja bem, isso também é amplamente demonstrado, a questão das codorníces. Na região do Egito, é muito comum bandos de codorníces passarem por ali, e baixo, e às vezes é tanta codornice, queridos, que elas chegam a sentar na cabeça uma das outras. Já tem relatos históricos de mesmo de barquinhos afundando nas regiões de tanta codornice, de pegar tanta codornice. Então era uma região que tinha bastante, então era um animalzinho fácil, uma carne fácil para ele se alimentar e Deus colocou à disposição deles. Dado ainda o exagero deles, né? E o maná, né? Esse maná, esse pão do céu que caía, né? O texto bíblico diz que ele parecia uma semente de coentro, né? E tinha gosto de mel. A realidade é que, teologicamente, vários já tentaram explicar, né, o que seria esse maná e tentar explicar de forma até mesmo natural, através de alguma coisa que aparecia ali na tamareira, seiva de tamareira e tudo mais. Mas a verdade é que nenhuma explicação racional consegue satisfazer aquilo que o texto bíblico diz quanto ao maná, porque o maná caiu periodicamente por 40 anos, com exceção do sábado. Então, assim, não há fenômeno natural que possa explicar o maná. O maná ele tem que ser entendido aqui como a provisão de Deus, né? Deus dando esse alimento, Deus fornecendo esse alimento, de fato, para a manutenção da vida e da jornada dos israelitas. Não dá para explicar isso de outra forma. E aí, novamente, aqui, ó, entra o tema da provisão de Deus. A provisão de Deus, o cuidado de Deus, a dependência de Deus. Esse tema entra aqui, porque Israel estava no deserto,
numa situação precária, e Deus estava ensinando para eles a serem dependentes dele. Queridos, aqui é uma lição extraordinária para nós, sabe? Deus, ele usa muitos momentos da nossa vida, momentos desafiadores, aonde ele provê meios, onde ele provê situações para que nós possamos ter a manutenção da nossa vida, para nós termos o cuidado dele e nós conseguimos andar adiante. Muitas vezes, Deus vai nos levar no pão e na água, mas nós vamos ter o pão e a água. O fato é que às vezes nós queremos ter muitos luxos e tudo mais. Deus não nos prometeu luxos. Né? Quando Davi disse assim, ó, fui moço e sou velho e jamais vi um justo a mendigar o pão. Então ele está dizendo, olha, o justo, o filho de Deus, Deus sustenta. Né? Obviamente, nessa terra, Deus que sabe de todas as coisas, alguns vão ter mais oportunidades, vão receber outras coisas dentro do plano de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas o Filho de Deus, Deus sempre conduz ele por um caminho e sempre dá para ele aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência. Agora, Deus vai em tudo também nos ensinar, e ele estava usando esse contexto de adversidade exatamente para ensinar os israelitas, para que os israelitas fossem treinados. É interessante que a expressão que é usada ali, que Deus iria provar eles se eles eram fiéis a Deus, ia provar eles, a expressão provar, ela também pode ser traduzida do hebraico como treinar. Então é como se Deus estivesse treinando eles, como se Deus estivesse desenvolvendo eles. Então aqui aparece o tema teológico da providência divina, da dependência de Israel ter que ser dependente de Deus, e Deus usa todo esse contexto para treiná-los, para desenvolvê-los. Deus viu que eles estavam extremamente duros, Deus viu da forma como eles saíram do Egito, e agora Deus vai precisar desenvolvê-los, Deus vai precisar treiná-los, mudar o coração deles, transformar a essência deles. Tá certo? E o maná é muito importante por causa disso. E aí dentro dessa questão do maná, vem inclusive aqui uma questão muito importante, que é a guarda do Shabat, a guarda do sábado, né? Muitas pessoas por aí dizem que o sábado é um mandamento, né? Só depois lá de Êxodo 20, da lei de Moisés estabelecida, da aliança sinaítica. Só que aqui nós já vemos o sábado aparecendo como um mandamento antes dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, né? E o povo, e o texto bíblico dá a entender, o texto de Êxodo dá a entender que eles já sabiam da existência do sábado, da guarda do sábado. Olha só comigo. Vamos pegar aqui Êxodo 16, verso 25 em diante, que diz assim: Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Então aqui Deus já está dizendo para eles, olha, para não transgredirem o sábado, né? E alguns ali que foram teimosos, como foram teimosos em muitas outras coisas, ainda saíram para procurar. E Deus está dizendo, e aí, até quando vocês vão transgredir os meus mandamentos? Então aqui Deus já trata com eles como existindo mandamentos. Isso é interessante porque, se vocês forem comigo ao capítulo 26 de Gênesis, no versículo de número 5, diz assim, ó: Porque Abraão obedeceu às minhas leis e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olha só o que é dito acerca de Abraão, que Abraão guardou os mandamentos, os estatutos e os preceitos de Deus. Então, queridos, isso aqui é um ponto muito importante. Alguns teólogos, algumas pessoas, elas, por motivos dos mais diferentes possíveis, elas esperam que elas argumentam, olha, não, mas não está escrito lá, olha, Abraão guardou o sábado.
né? Não está escrito lá, Abraão, Deus dizendo para Abraão, Abraão, guarda o sábado. Meus queridos, na Bíblia há muitas questões que são lacônicas. Você vê depois aparecendo, a ideia aparecendo, e não é porque ela aparece num período que ela não estava em outro. Um exemplo claro que nós temos disso é quando Deus julga o assassinato de Caim, né? O assassinato de Abel por parte de Caim. Até então nós não tínhamos lido na Bíblia um mandamento que dizia, olha, não mata o teu irmão, não tira a vida de ninguém. Só vai ter uma menção a não derramar o sangue do próximo lá no capítulo 9 de Gênesis, após o dilúvio, quando fala, né, que não se pode tirar a vida do outro porque o outro é a imagem de Deus, não se pode derramar o sangue do outro porque o outro é a imagem de Deus. Mas então quer dizer que antes disso, né, não existia uma prescrição divina, não existia uma orientação divina para não matar? Entendem o que eu estou dizendo? Não é porque não o sábado ele aparece já no relato da criação, em Gênesis, Deus declarando o sábado santo, né? O sábado é declarado como santo. E o sábado ele é santo. E aí quando menciona que Abraão guardou mandamentos, guardou preceitos e leis de Deus, que leis seriam essas? Que leis seriam essas? E é interessante que Deus menciona para Moisés de que ali no capítulo 16, de que eles tinham que guardar os mandamentos e as leis de Deus, os preceitos de Deus. Sendo que tu não tem entre o período abraâmico e o período de Moisés nenhuma lei aparecendo por escrita na Bíblia. Mas o sábado já é mencionado como uma lei ali. Agora, o que nós podemos também entender aqui nas entrelinhas, e nós sabemos através da história bíblica que por muito tempo essas coisas, o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca das orientações de Deus, eles eram passados de geração em geração através de tradição oral. O conhecimento de Deus por muitas gerações, ele foi transmitido de tradição oral. A Torá só foi, o Gênesis em diante, só foi registrado como texto escrito a partir da aliança do Sinai. Então, de Adão até a época do Sinai, era sempre tradição oral. Então, como é que os israelitas que estavam no Egito sabiam que eles eram descendentes de Abraão? Como é que eles sabiam quem era o Deus de Israel? Como? Da onde é que vinha esse conhecimento? Tudo de tradição oral, que era transmitido de pai para filho, certo? Então, assim, o próprio é interessante porque quando fala no texto lá de Gênesis 4, ao final de alguns dias que eles vieram fazer o sacrifício lá em Gênesis capítulo 4, por exemplo, o próprio Eugênio Meyer, que é um grande teólogo, uma das melhores teologias do Antigo Testamento, eu tenho ela aqui, um grande teólogo cristão, ele mesmo diz que possivelmente aquele sacrifício de Abel e Caim foi feito no sábado, ali era um dia de sábado, que era o dia de culto deles. Então isso daí era passado, a própria ideia, olha, pensa bem, quando Deus pede para eles fazerem o sacrifício lá, como é que eles sabiam que sacrifício era esse? Porque no texto de Gênesis anteriormente não estava descrito como se fazia o sacrifício e que sacrifício era esse. Esse sacrifício chegou a eles através de tradição oral, não existia nenhuma lei prescrevendo como deveria ser o sacrifício. Não existia nenhuma lei prescrevendo, faça o sacrifício exatamente desse jeito. Não tinha. Se nós fôssemos levar em conta, por isso Deus não poderia ter rejeitado o sacrifício de Caim. Mas tudo isso possivelmente aprendeu de quem? Aprendeu dos seus pais, aprendeu de Abel, certo? Desculpe, Abel e Caim aprenderam de Adão, né? Aprenderam de seus pais, de Adão e Eva, aprenderam. Então isso vai sendo passado de geração em geração. Então, obviamente, os ensinamentos de Deus, eles foram sendo passados de geração em geração. E aí, quando Moisés registra, Moisés também registra aquilo que o Espírito Santo guia ele a registrar, que era o mais importante para aquele momento, colocar no cânon, para salvação do ser humano. E aí, obviamente, muitas outras histórias, muitas outras coisas. Mesma coisa, nós temos aqui 50 dias de história que eles passaram no Egito. Olha, 50 dias deles no Egito, muita coisa deve ter acontecido, mas muita coisa deve ter acontecido. Porém, nós temos alguns pequenos trechos aqui sendo relatados.
Por quê? Porque Moisés, quando ele vai relatar aqueles 50 dias, ele vai escolher pequenos trechos, pequenas porções ali que retratem aquilo que ele quer ensinar, que retratem aquilo que ele quer passar, aquilo que o Espírito Santo está conduzindo ele a ensinar. Então, ele não vai colocar tudo ali, nem teria espaço para colocar tudo. Então, os autores bíblicos, quando eles escrevem, muitas coisas eles vão ter que omitir. O Evangelho de João mesmo, ele fala isso, né? Jesus fez tantas coisas que nem todos os livros do mundo poderiam conter. Ou seja, ele teve que fazer uma seleção de eventos, de coisas do ministério de Jesus e registrar. Porque se ele fosse registrar tudo, não daria. A mesma coisa acontece com todos os profetas bíblicos em todos os períodos. Eles têm que fazer uma seleção, um recorte de histórias e de coisas que são importantes para a mensagem que eles querem passar. Mas isso não significa que outras coisas também não aconteceram e que outras coisas também não existiram. Nesse caso aqui, quando a gente olha para o relato do Êxodo capítulo 16, e o texto dá a entender que o mandamento do sábado já existia antes, e Deus está provando eles e treinando eles se eles seriam fiéis ao sábado, então esse mandamento já existia antes da formação do Israel, tá certo? E ainda dando a entender que eles sabiam da existência desse mandamento, ok? Bom, nós temos na sequência, né, eles vão chegar ali a Meribá, certo? E de novo vem a questão da água, né? De novo vem a questão da água. E aí agora, novamente, Moisés, né, vai ferir ali, agora vai usar o cajado, né, a vara lá de Arão, né, o cajado, e ele vai ferir a água e vai jorrar água, e eles vão beber água, ele vai junto, vai ter água para eles beber, eles vão junto lá com os anciãos de Israel, né? E agora eles terão água e tudo mais. Então, novamente vem a questão da água aparecendo aqui. Bom, eu queria avançar aqui com vocês exatamente para falar um pouco aqui da questão de Jetro, né? Jetro, sogro de Moisés, porque ali no capítulo 18 diz que Jetro vem ao encontro dele com a Zípora, sua filha, e os dois filhos de Moisés aqui. Até logo lá na segunda lição, na terceira lição, alguém tinha me perguntado nos comentários, né? Pastor, em que momento que Zípora vai embora, né? Eu até respondi ali, olha, e muitos estudiosos que eu já li, né, no decorrer dos meus estudos de Êxodo, eles sustentam que possivelmente Zípora volta embora em algum momento após a circuncisão do menino, após a circuncisão de Gerson. Talvez porque ela estivesse chateada, alguns defendem que é porque ela estava chateada e ela volta para trás, outros porque Moisés percebeu que poderia ser perigoso levar ela e os filhos pequenos e não queria que eles estivessem no meio desse confronto com os egípcios, então faz com que eles voltem para trás para ficarem em segurança. Mas o fato é que agora chega Jetro aqui. E aqui o tema do poder de Deus, da grandeza de Deus, dos atos extraordinários de Deus e da provisão de Deus aparece novamente no testemunho de Moisés. E o testemunho de Moisés aqui ele é muito interessante nesse sentido e muito importante ser observado, porque você veja, quando Moisés vai contar o que Deus fez, Moisés não diz, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele sempre atribui tudo a Deus. Só que é importante até para as nossas igrejas e para nós, tá certo? Quando nós vamos contar um testemunho, o nosso testemunho tem que falar acerca do que Deus fez, não acerca do que nós fazemos. Porque muitos testemunhos que a gente escuta por aí usam mais a palavra eu do que a palavra Deus, né? Então muitos testemunhos são muito mais acerca da pessoa, da exaltação da pessoa, do que da grandeza de Deus e daquilo que Deus fez, tá certo? Então, e esse testemunho acerca do que Deus fez, esse testemunho extraordinário do poder de Deus, faz com que Jetro adore o Deus de Israel. Nós sabemos que Jetro, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão com Quetura, certo? Quando nós pegamos a árvore genealógica, por exemplo, assim, ó, se eu pegar aqui, eu vou pegar aqui o Atlas aqui, ó, um Atlas bíblico, deixa eu ver aqui rapidamente a página, nós vamos pegar aqui a árvore genealógica, nós vamos ver que de Abraão aqui, nós temos alguns que descendem, né, dos casamentos de Abraão. E dos casamentos de Abraão, da descendência de Abraão aqui, nós temos uma das esposas dele, que foi Quetura. E ela dá origem aos chamados midianitas, tá? Aqui, ó.
Ok. Aqui, ó. Se nós pegarmos a árvore genealógica, aqui eu estou com o Atlas aqui do professor André Daniel Henk. Se vocês olharem comigo aqui, ó, Quetura, então ela dá origem aqui, tem esses filhos, e tem aqui os midianitas. Então, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão. Assim como os amalequitas que atacam Israel aqui, eles também eram descendentes de Abraão. Só que os amalequitas eram descendentes através de Ismael, tá? Através de Ismael, eles eram aqui os descendentes de Abraão, assim como os edomitas, mais tarde descendentes de Esaú, tá certo? Então, nós não sabemos se Jetro já tinha um conhecimento ou qual nível de conhecimento acerca de Deus que Jetro tinha, mas com certeza havia entre os midianitas conhecimento acerca de Deus, porque com certeza, né, Quetura passou para os seus filhos as promessas de Deus a Abraão, né, tudo aquilo que Deus prometera a Abraão, tudo aquilo que foi ensinado a Abraão, e com certeza alguma coisa chegou a eles. E agora quando Jetro escuta tudo que Deus fez aos egípcios por amor a Israel, com certeza, né, ele pôde se lembrar de tradições, ele pôde se lembrar de ensinamentos, isso levou inclusive ele a oferecer um sacrifício em adoração ao Deus de Israel. Olha só que interessante, né? E agora também nós temos aqui o tema então do reconhecimento do Deus de Israel, né? E do poder do Deus de Israel e também da provisão do Deus de Israel, né? Porque ele proveu todos os meios da salvação. Então, como eu falei para vocês, esses temas eles vão aparecendo em tudo aqui. E aí, então, queridos, quando nós vamos caminhando aqui, eu mencionei a questão dos amalequitas, né? Os amalequitas, na luta entre os israelitas e os amalequitas, aparece muito claro, novamente, a ideia de quem peleja por Israel, quem guarda Israel, quem luta por Israel, e o poder que leva Israel a vencer é o poder de Deus, ou seja, a grandeza de Deus, a provisão de Deus, porque eles só venciam enquanto o cajado estava erguido, enquanto o cajado estava levantado, havia vitória. Então esse tema, como eu disse, ele é muito forte, ele aparece em cada página desses 3 capítulos que a gente vai lendo até aqui. Bom, mas eu quero finalizar com vocês aqui mencionando o capítulo 10 de 1 Coríntios, que é estudado no dia de quinta-feira da nossa lição na Escola Sabatina. Por quê? Porque ali é um dos textos que eu mais gosto, quando Paulo ele olha para trás, ele olha para a história de Israel e ele vai recapitulando os eventos da história de Israel, os altos e baixos da história de Israel, e ele aplica para a igreja dos dias dele. Pois bem, queridos, da mesma forma que Paulo aplicou à igreja dos dias dele tudo isso que aconteceu com Israel, nós também poderemos aplicar para nós hoje. Porque ao nós olharmos para a história de Israel, nós não podemos achar que, olha, Israel era um povo perverso, mau, e nós não, nós cristãos modernos, nós somos bonzinhos e a igreja moderna é uma igreja perfeita. A verdade é que nós somos tão pecadores e possuímos a mesma natureza que aqueles israelitas do deserto. Nós mudamos de época, mudamos de endereço, mas a natureza humana não muda. E por isso nós estamos sujeitos às mesmas quedas, estamos sujeitos às mesmas tentações. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Que eu e você, ao estudarmos essas narrativas, ao estudarmos o que Deus fez, o poder de Deus, e estudarmos também sobre as falhas de Israel, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que ele traga lições para a nossa vida de cada uma dessas narrativas, de cada uma dessas histórias, para que nós possamos viver a vontade de Deus em nossa vida, para que nós possamos deixar que o Senhor nos conduza e possamos não cair nos mesmos erros de Israel, que tudo aquilo que Israel passou sirva de aprendizado para nós. E como diz Paulo em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, tudo que foi escrito outrora para nosso ensino foi escrito. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Continue estudando a lição e compartilhe este conteúdo com outras pessoas.